No ano passado que a gente estava junto aqui, né? Ô Túlio, semana retrasada, né? Estávamos aqui juntos. É isso aí. Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa de orações. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos em relação ao nosso aprimoramento interior, a nossa evolução espiritual e mais uma vez amparados pela nossa querida doutrina espírita. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece de abertura. Peço a cada um de vocês que nesse instante vão acalmando seus corações, seus pensamentos, buscando esquecer um pouco a euforia das festas de final de ano e as preocupações que já vão adentrando ao ano conosco. E nessa calma, nessa tranquilidade, vamos entrar em sintonia com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, com o nosso querido Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais da casa, com os nossos mentores individuais. E nesse momento de paz, de comunhão, vamos agradecer a bênção da vida, pela bênção da reencarnação, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui presentes e reunidos em torno dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que possamos absorver o conhecimento que a espiritualidade irá nos passar nessa noite e que cada um possa sair daqui mais esclarecido, mais resignado, mais confiante em Deus, mais confiante na vida e principalmente mais confiante em si próprio, pois sabemos que a vida é feita de lutas, de batalhas e que um dia a vitória sobre nós mesmos será alcançada. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Que assim seja. Pessoal, mais uma vez, boa noite e obrigado pela presença de cada um de vocês. O som está saindo bom aí na frente, pessoal? Parece que está um pouco estranho aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, Lívia? Tá. Então, beleza. Então, vamos seguir, né? Pessoal, mais uma vez, como eu disse, estamos aqui para bater um papo novamente. Passada aí a euforia do final de ano, as festas, toda aquela comilança, as bebidas e tudo mais. Fizemos todos os nossos pedidos, né? Hoje a rede social ela acaba entregando, né? Cada um de nós, dá até para saber quem está precisando de dinheiro, quem está precisando de paz, quem está precisando encontrar um amor aí no ano que se inicia, enfim. Mas toda virada de ano, todo final de ano, as expectativas, elas se fazem presentes nas nossas vidas. Natural que assim seja, né? Deus, nosso Pai, Ele é tão bondoso que Ele foi dividindo as nossas existências em frações de tempo chamadas ano, para que a gente possa chegar a cada final de ciclo um pouco cansado, fazer um balanço daquilo que nós vivenciamos e aí seguir em frente. E aí nós fazemos aqueles pedidos todos, né? Pedimos por saúde, pedimos por dinheiro, por prosperidade, pedimos aquelas pessoas que ainda não encontraram, estão pedindo pelo seu amor, estão pedindo uma casa nova, enfim, pedidos de toda ordem. E existem aqueles que pedem por proteção, que pedem para que possam melhorar-se a cada dia, mas enfim, nós pedimos, porém nós espíritas sabemos que o ano não é diferente e que sim, as criaturas vão tornando-se diferentes a cada dia. E a doutrina espírita ela nos explica muito bem essa questão dessa transformação. Quando nós passamos a conspirar, a trabalhar em benefício da vida, a vida começa a retribuir para conosco, também com as bênçãos que vêm do nosso Pai maior. E talvez por essa razão que a espiritualidade escolheu o tema da noite para nós estarmos conversando.
que é um tema muito oportuno. Nós queremos um futuro melhor. Nós queremos uma vida melhor lá na frente. E espíritas, nós acreditamos na reencarnação e sabemos que nós iremos retornar para esse planeta em algum momento lá na frente. E como sabemos que o futuro se constrói agora, vamos conversar um pouquinho sobre o futuro. Um tema muito oportuno para o início do ano e que vai nos trazer reflexões, acredito eu, que bastante profundas em relação a esse ano que se inicia. Daí a razão do tema, responsabilidade dos pais com os filhos. Poderíamos até dizer, o que nós estamos plantando para o nosso futuro? E os filhos são as sementes que virão para o nosso futuro. E quando se fala em filho, quando se fala em responsabilidade, nós temos que ter em mente que tudo envolve a educação. Todos nós estamos nesse grandioso educandário chamado planeta Terra, cada um de nós ocupando uma veste, cada um de nós nesse palco das reencarnações ocupando um papel diferenciado. Hoje eu sou o Zé, a Lívia, o Paulo, o Túlio, o Inácio, a Dona Edmeia, mas amanhã, talvez em outra existência corpórea, não seremos esse personagem. Seremos o mesmo Espírito Eterno, porém ocupando posições, estando em condições diferentes. E tudo envolve a nossa educação. E quando se fala em filhos, nós temos que pensar na questão da educação. E nada mais é do que o desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança. Isso envolve crianças em termos espirituais que somos nós, mas vamos falar hoje das crianças, dos nossos pequeninos. É o desenvolvimento de uma forma geral, pessoal. Então, buscando a melhor integração individual e social. Ou seja, todas as vezes que nós adultos, que os pais e as mães voltam-se para a educação dos seus filhos, eles estão preparando esses espíritos para que eles se integrem a essa grande coletividade, essa grande família que encontra-se nesse planeta, como também a sua evolução individual. Tudo começa no indivíduo, no eu, e isso vai se propagando para o coletivo. E daí a importância do tema dessa noite, como eu disse a vocês, estamos aqui falando do futuro. Ano novo, pedidos, expectativas, vontades, mas tudo vai se materializando na medida em que nós vamos plantando o bem. E nós sabemos que o momento em que nós estamos atravessando é um momento bastante crítico, bastante turbulento, um momento de bastante comoção social. Nós vemos o tempo todo na televisão correntes que são favoráveis ao aborto, correntes que são contrárias ao aborto. Nós estamos vendo que o abandono das pessoas, seja ele material, seja ele moral, ele está crescendo a cada dia, infelizmente em virtude do nosso individualismo exagerado, exacerbado, e nós estamos esquecendo de algo que é muito grandioso. Quando eu digo nós, coletividade, quando eu digo nós, núcleo familiar, o pai, a mãe, enfim, aqueles que estão tutelando crianças com o objetivo de educá-las, prepará-las para a vida. Nós estamos vendo. E qual seria aí a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, em relação às crianças? A lei de amor e caridade é uma lei universal. Ela vem e nos traz as diretrizes para que a gente possa viver em harmonia, conosco e com o nosso próximo. Mas notem que, vamos tratar do assunto aqui do nosso país. Nós tivemos que criar leis para que as nossas crianças tivessem os seus direitos garantidos. As nossas crianças, os nossos filhos e filhas, necessitaram de uma lei específica e outras que vieram para complementá-la, que tinham o objetivo de salvaguardar o seu desenvolvimento de maneira sadia. Alguém viu, claro que intuído pelos benfeitores maiores, e disse: olha, temos que nos preocupar. Existe um ser que necessita de amparo, que necessita de proteção, de amor e de respeito, que necessita ser tutelado nesse momento de fragilidade. Vamos criar uma lei.
Quer dizer, temos as leis divinas e as leis humanas que trazem as nossas responsabilidades para com os nossos pequenos. Mas quais seriam elas, né? Todas as vezes que pensa em filho, concordam ou não? Nós começamos já a pensar qual vai ser o nome que receberá essa criança, se vai ser menino ou menina. O pai já vem, olha, vai torcer para o meu time, vai ser São Paulino Roxo. Fabrício é corintiano, por isso que eu falei São Paulino. Já vamos começar a pensar na escola que essa criança vai estudar. Observem quais são as nossas preocupações primeiras. Já pensamos na faculdade que ele vai cursar, onde ele vai estudar. Começamos a pensar em fazer poupança para essa criança que está vindo. Já pensamos na profissão que essa criança vai seguir. E nós vamos fazendo aqueles planos todos para essa criança que vai vir para o seio da nossa família. Enfim, nós ouvimos muito isso hoje. Vamos oferecer aos nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos acesso. É verdadeiro isso ou não? Eu vejo pessoas, nada contra, cada um tem o seu momento na trajetória reencarnatória e todos sabem o que é melhor para si. É muito subjetivo isso e na medida que for amadurecendo vai saber exatamente o que é necessário, o que é bom. Mas nós vemos muitos pais e mães dizendo, olha, eu estou dando para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Olha, eu não estou sendo rigoroso com meu filho como meu pai e minha mãe foram comigo. Eu posso bater no peito porque meu filho está tendo uma vida boa. Mas, aí fica aquela pergunta, será que está tendo aquela vida boa? Será que está tendo todo o preenchimento necessário? Será que nós estamos preocupados com a educação? Será que nós estamos desenvolvendo esse espírito para a vida? Esse desenvolvimento individual, esse desenvolvimento coletivo? Obviamente, tudo isso é necessário, tudo isso é importante, isso vai construindo a personalidade desse irmão que está vindo. Mas ele traz a sua bagagem de um passado bastante remoto. E aí nós começamos a refletir, puxa vida, será que em algum momento nós não estamos sendo deficitários no quesito educação dos nossos pequenos? Silvio, não está um pouco estranho o som? Será que nós não estamos deixando alguma coisa de lado e que está tornando as nossas crianças um pouco vazias? E aí nós ficamos a refletir sobre essa questão da educação, da nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Hoje nós não estamos aqui para nós dizermos o que é melhor para a educação das crianças, como fazer e o que fazer. Nós estamos aqui para refletir em torno da doutrina espírita, de modo a nós buscarmos subsídio, buscarmos informações que vão nos levar à reflexão. Nós somos espíritos eternos. Vivemos antes, estamos aqui vivos agora e viveremos depois. Nós vamos reencarnar por diversas vezes. E será que a nossa conduta está sendo a contento? Será que nós estamos cumprindo com tudo aquilo que o nosso Pai deixou para nós, quando nós lá escolhemos no plano espiritual a forma como nós iríamos conduzir a nossa trajetória? Agora ficou um pouquinho mais diferente, né? Mas enfim, pessoal, pensamos em tudo. Tudo aquilo que vai ser bom para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mas aí fica uma pergunta. Onde entra a religião na educação das nossas crianças? Hoje as pessoas estão tão fartas de si, tão fartas de todos os confortos materiais possíveis, mas elas encontram tão vazias. Nós nunca vimos pessoas tão tristes, tão depressivas, tão desmotivadas para a vida como nós estamos vendo nesses últimos tempos. Sabemos que a energia planetária está mudando, isso influencia, mas nós vemos que o espírito ele já começa a querer algo mais.
O espírito já começa a perceber que, passada aquela euforia, como nós passamos essa euforia do final do ano, vai chegando dezembro, todo mundo começa a ficar animado, mas passou. Hoje nós acordamos com os nossos problemas, com as nossas preocupações, com os nossos anseios e assim a vida. Mas nós ainda continuamos como se algo tivesse faltando. E o que seria esse algo que falta? Olhar para o Espírito, olhar para dentro de nós, de modo a buscar preencher o nosso eu, o nosso coração com o bem, com as boas ações, com a nossa transformação espiritual, com a nossa reforma íntima. E as pessoas inconscientemente já estão percebendo isso, mas ainda não sabem identificar. Mas aos poucos nós vamos avançando, nós vamos entendendo o que é a vida. Planejamos tudo aquilo para os nossos filhos, não planejamos? Aí a criança vem, né? Vamos passando por situações e aí nós vamos percebendo que elas não vêm com impressos, aqueles folhetos, né? Que pega e vai, olha, puxa vida, funciona assim, assim, assado. Elas não vêm com manuais de instrução. E o que é interessante, as nossas crianças, elas vêm com vontade própria. Não é verdade, gigante? Vontade própria, né? As crianças vêm, todos nós temos a nossa vontade. E essas crianças não são mercadorias, elas não trazem certificado de garantia. Nossos filhos, que na verdade foram emprestados pelo Pai Maior, que são filhos dele, eles não trazem nada disso. E hoje nós tratamos a vida dessa forma. Tudo nós queremos um tutorial, né? A gente quer alguma coisa, a gente corre lá no YouTube para ver como que faz, na internet, enfim. Mas quando se trata de um espírito que vem para ser tutelado por nós, ele não tem folheto explicativo, não tem manual de instruções, não tem como ligá-lo, desligá-lo, instalar, resetar, né? Que é o que nós fazemos. Começa o celular dar problema, né? A gente vai lá e pumba, faz uma restauração e volta, fica zeradinho, depois a gente começa tudo de novo, a reinstalação conforme a nossa vontade. Olhem que interessante, conforme a nossa vontade. Mas e aí? E com os nossos filhos? É como se fosse um celular, é como se fosse um computador, uma maquininha que a gente liga e desliga na hora que a gente tem vontade? Não. Ele tem vontades materiais, ele tem vontades intelectuais, ele tem vontades espirituais. E como nós estamos agindo com esses pequenos que são colocados nas nossas vidas? Existem aqueles irmãos que vêm com a sua missão de ser pai, mãe, e aqueles que não, mas enfim, a grande maioria acaba trazendo para esse mundo um espírito eterno, um espírito já muito vivido. E como nós estamos nos comportando em relação a isso? Daí a nossa reflexão da noite, que o Silvio escolheu muito oportunamente o tema, como eu disse a vocês, fizemos os nossos desejos na noite passada, na noite retrasada, vamos assim dizer, para um mundo melhor, para um futuro melhor. E hoje o tema da noite é justamente o futuro do planeta, a maneira como nós estamos tratando o futuro do planeta. Mas enfim, voltando para a nossa reflexão, nosso ponto central, nós vimos que nós queremos tudo para eles, e quando eles começam a chorar, quando eles começam a se revoltar, quando eles começam a ter as suas crises existenciais, nós queremos um manual de instrução. Nós queremos um folhetim, queremos ligar e desligar, enfim, nós queremos algo que facilite. Mas em relação à vida não é dessa forma. Em relação à vida é tudo mais completo, tudo mais complexo, e nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Daí que muitos de nós sucumbem na tarefa da paternidade, da maternidade, enfim, na tarefa de tutelar os seus pequenos. E onde entra a responsabilidade dos pais em relação aos filhos? Sabemos que uma das grandes responsabilidades que o ser humano recebe enquanto ainda, olha só, cada um de nós, enquanto está no plano espiritual,
planejando a sua reencarnação, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o seu merecimento, de acordo com aquilo que é necessário para saldar as suas dívidas, enfim. Quando a gente está lá, discutindo com o nosso mentor, nesse momento nós vamos aceitar essa oportunidade de receber, quando encarnados, esses espíritos. E nós vivemos num mundo de provas e expiações, que nós sabemos que, infelizmente, ainda nesse momento, o mal ele sobrepõe ao bem. E é por isso que nós estamos buscando a cada dia nos melhorar, para que o bem consiga reverter essa condição planetária. E quando nós estamos lá, naquela plenitude, naquele vigor espiritual, longe de todos os problemas da carne, com relativo equilíbrio que as colônias nos proporcionam, nós aceitamos receber em nosso seio familiar, como filho, uma gama de espíritos que são desequilibrados. E um detalhe, desequilíbrios que, na maioria das vezes, nós provocamos nesses irmãos no passado. O nosso núcleo familiar, aqui, é basicamente o nosso núcleo familiar no plano espiritual. Hoje somos filhos, amanhã seremos avô, depois seremos mãe, esposa, irmão, e assim vai nas sucessivas reencarnações para que possamos desenvolver o amor. Então nós escolhemos lá. Escolhemos esse espírito de acordo com a necessidade dele, de acordo com a nossa necessidade, mas aí quando ele vem, naquela euforia, escolhemos tudo. Mas como vai ser a educação que nós vamos dar para essas crianças? Sabemos então dessa questão. Espíritos muitas vezes desequilibrados, carentes, possessivos de uma forma geral, egoístas, orgulhosos, enfim, aqueles irmãos que estão com a sua bagagem espiritual de acordo com as suas vivências e que muitas vezes nós auxiliamos eles a angariarem esses defeitos, esses desvios em termos espirituais. Mas é aí que nós começamos a adentrar na doutrina. O que a doutrina espírita nos fala em relação à missão da paternidade e da maternidade? A questão 208 é muito clara. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Olhem como eles são categóricos. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Vocês viram como tudo vai se ligando? Nós vimos lá atrás que é o desenvolvimento intelectual, moral e físico, enfim. Estamos recebendo no educandário, nesse núcleo familiar, esses espíritos desequilibrados, muitas vezes, com o objetivo de educá-los, assim como nossos pais nos receberam com o objetivo de nos educar. Ah, mas olha, estou dando boas escolas para o meu filho. Perfeito. Mas e a escola chamada família? Como ela está atuando em relação a essa criança? Como ela está tratando as dificuldades espirituais dessa criança? Nós temos as nossas responsabilidades, estamos refletindo sobre isso e continuam os espíritos. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Tudo tem um preço. A nossa vida, se nós assim quisermos entender, ela é feita de castigos, de recompensas, ela é feita de plantações e colheitas, enfim. A missão da paternidade, da maternidade não deixa de ser diferente. Se nós temos o objetivo de nos melhorar, se nós temos o objetivo de melhorar aqueles que estão conosco para que a gente melhore o planeta, obviamente nós vamos ter que colher os frutos, sejam eles doces ou amargos, de uma paternidade, de uma maternidade mal aplicada.
E aí nós vamos ver lá na frente, entender as razões do nosso querido mestre na parábola dos talentos. Esses rebentos que vêm nas famílias são aqueles talentos que Jesus falou, porque ele tratou a vida como um talento de uma forma geral. E os Espíritos nos falaram, nós exercemos grande influência. E olhem que interessante, olhem o amor do nosso Pai, a bondade dele é tão grande, que ele coloca em nossas mãos seres totalmente despreparados, totalmente dependentes dos nossos cuidados. É como se fosse aquela massa de barro que ainda está disforme e nós vamos começando a moldá-la. Na medida em que os anos vão passando, nós vamos moldando essa pequena massa, e se nós moldarmos de maneira bastante consistente, ou seja, conforme as leis divinas, trazendo valores morais, fortalecendo valores morais, que é o moldar essa massa, vocês concordam que nós vamos ter uma bela escultura lá na frente? Agora imaginem se nós recebemos aquela massinha disforme, que é o filho que ainda não está, até os seus 7, 8 anos, nós podemos moldá-lo, ou seja, exercer a nossa grande influência. Se nós pegamos, estou falando de sentido figurado para que a gente entenda bem mesmo, pegamos aquela massinha, puxa vida, é uma massinha, joga para cá e joga para cá e joga para lá, ou seja, nós não damos o devido valor para essa massinha. Vai passando os anos, não teremos uma bela escultura, teremos uma massa disforme, e olha que interessante, quem já mexeu com massinha de cerâmica? Nós vivemos na capital da cerâmica, a Márcia teve contato, né, Márcia? Quando nós pegamos ela que acabou de ser preparada, ela está molinha, não está? Vai passando o tempo, o que acontece? Ela vai ficando firme. E chega um momento que nós já não conseguimos mais dar a forma que nós queremos para essa massinha, não é verdade? Assim acontece com os nossos filhos. Por aí nós começamos a observar como é grande a nossa responsabilidade para com esses irmãos, que em algum momento lá atrás nos receberam como os seus filhos, e agora chega a nossa vez. E como nós estamos tratando essa massinha? Trabalhando ela para se transformar numa bela escultura, que quando ela se solidificar, nenhum dos ventos da matéria irá derrubá-la, ou nós vamos deixar ela disforme, que quando ela se endurecer, totalmente deformada, nós vamos simplesmente ver o sofrimento que ela vai causar a si e vai causar a nós. Aí a importância da paternidade, da maternidade, e aí que entra a nossa responsabilidade. E como nós podemos agora entender, se moldamos aquela massinha e virou uma bela escultura, nós teremos o que para o nosso futuro? Cidadãos de bem, ser humanos amorosos, ser humanos respeitosos, respeitadores da vida como um todo. E aqueles irmãozinhos que nós recebemos e não moldamos eles da forma como nós deveríamos? Infelizmente serão aqueles que em algum momento as más tendências falarão mais alto, eles cairão nas drogas, nos vícios de uma forma geral, eles serão totalmente avessos ao trabalho, seja em benefício próprio ou em benefício da sociedade. Eles serão aqueles que irão praticar crimes, serão aqueles maus profissionais, onde quer que eles atuem. E foi o quê? Aquela massinha que Deus, de maneira muito amorosa, carinhosa, colocou sob as nossas mãos. E ainda falou, olha, está aqui um potinho de água, que vocês podem ir molhando a mão e moldando, e tem um detalhe, vocês não vão cuidar dessa tarefa de moldar essa massinha. Está meio de escolinha, né, pessoal? Mas me perdoem que é o que me veio à mente agora. Mas um detalhe, nosso Pai é tão bondoso que Ele nos deu a tarefa da paternidade, da maternidade, e com isso a responsabilidade veio junto. Só que Ele foi tão bom que Ele nos trouxe algo chamado escola, para que nos auxilie na preparação desses irmãos.
Ele nos trouxe outros irmãos de outras áreas que são preparados para nos auxiliar na moldagem dessa massinha disforme que nós recebemos no momento da concepção. Então, notem todo o equipamento, toda a instrumentalização que o Pai nos dá para que a gente simplesmente pegue aquela massinha e transforme em algo bom. Mas muitos de nós, e quando eu falo nós, pessoal, vamos entender a nossa sociedade como um todo, estamos fracassando em algum momento. Nós estamos fazendo com que esses irmãos ou essa massa chegue no momento da sua secagem, do seu trabalho final, de maneira totalmente deformada, moralmente falando. Preparamos para serem pessoas vencedoras, mas nós não preparamos para serem pessoas melhores. E aí os vícios que nós não preparamos, ou seja, não exercemos as nossas influências de maneira amorosa, de maneira austera quando necessário, ou seja, de maneira caridosa, esses irmãos vão fracassar em algum momento das suas trajetórias. E se eles fracassarem, o que acontecerá? Faliremos no desempenho da nossa missão para com os nossos pequenos. E aí o que vocês acham que vai acontecer? Consequências virão. Serão aquelas sementes que nós lançamos na terra ao longo da nossa trajetória, e como a vida sabemos que é cíclica, ela vai dar a volta, obviamente, vamos pegar os frutos que essa semente foi lançada aqui em algum momento da nossa vinda para cá. Já que é feito de idas e vindas, na nossa vinda nós vamos colher os frutos dessa semente que nós lançamos. Ou seja, aquele que nós preparamos para o bem hoje será aquele que nos receberá amanhã e nos fortalecerá no bem. E os Espíritos foram muito categóricos. Se falharmos, o sofrimento deles entrará na nossa conta espiritual. Questão 582 ainda do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Entenda-se a paternidade e a maternidade. Entenda-se aquele instituto chamado família, não importa a composição, mas aqueles que receberam a responsabilidade de tutelar espíritos. É uma missão? Eles perguntaram. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever. Notem que não é poder, é dever, é obrigação espiritual e também obrigação legal perante as leis humanas, a paternidade. Dever e que envolve mais do que o pensa o homem, o ser humano, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Olhem só, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É um dever mais do que pensa, e olha só, responsabilidade para o futuro. O filho não é para hoje, o filho é para amanhã. O filho é a nossa promessa para o futuro. Notem quanto é grande, como é grande a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Aí eu volto a 2 noites anteriores, que nós estávamos lá estourando champanhe, vendo os fogos e fazendo os nossos pedidos. Pedimos para ser pais e mães melhores, pedimos para ser tutores melhores, não só em proporcionar bem-estar material, mas sim bem-estar espiritual. Talvez nós não pensamos nisso. Pedimos um ano bom, mas adentramos a ele sem nenhum projeto de transformação interior. Aí nós vamos ver um ano igual. E os Espíritos falam para a gente, filho é responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a trajeta, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício para todas as impressões. Lembram da historinha, da alegoria, da massinha, disforme? Igual a professora que dá aquela massinha para a gente quando a gente está na escolinha, a gente vai transformando aquela massinha em algo.
a gente pode transformá-la para o bem, ou deixar que as suas más tendências falem mais alto e fazemos com que essa transformação dela seja para o mal perante nós, a vida, a sociedade. É o que os Espíritos nos falam. Olha o amor de nosso Pai. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, quando começamos a nos deparar com as dificuldades da paternidade, da maternidade, nós pensamos, puxa vida, se tivesse um manual, um folhetim, se tivesse como eu resetar ou desligar e ligar, mas aí não tem mais jeito. Escolhemos no plano espiritual, assumimos o compromisso, recebemos uma organização débil e delicada, de maneira muito carinhosa que eles falam, ou seja, aquele irmãozinho frágil, delicado, preparado para nós imprimirmos o bem nele. E o que acontece? Chegamos aqui, a gente está mais preocupado em parecer do que ser. Cuidamos de tudo aquilo que é material, ou seja, servimos à matéria, mas não nos servimos dela. É isso que deveria ser. Então cuidamos mais da matéria do que em aprimorar esse espírito que está conosco. Mas nós vimos que a responsabilidade em algum momento virá. Se este vier a sucumbir, a culpa é deles. Suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Vocês já perceberam por aí quanta desarmonia nas famílias, conflitos entre pais e filhos, quantos filhos causando desgosto aos seus pais, quantos pais entristecidos, perguntando, puxa vida, onde eu errei na criação do meu filho? Onde eu fracassei na educação do meu filho? E nós estamos aqui tendo a oportunidade de refletir sobre isso. Qual é a nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos? Como nós estamos preparando as nossas crianças para o futuro? Os nossos filhos hoje serão os nossos avós amanhã. Poderão até mesmo ser os nossos pais. Nós vemos na literatura casos de reencarne quase que instantâneo. Casos de reencarnação, cientificamente, aí o pessoal comprovou, de pai que acabou sendo filho do filho. Tem um documentário muito interessante, se não me falha a memória, da Discovery, que traz um caso lá assim. E aí? E se nós não estamos preparando direito? Ou seja, aquela massinha totalmente disforme não está sendo preparada, como vai ser o nosso futuro? Como costumam dizer vulgarmente, é aí que o filho chora e a mãe não vê. Ainda Livro dos Espíritos. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a presença física. Transmitirão também alguma presença moral? Assim disse Jesus naquele diálogo com Nicodemos, e assim os Espíritos reafirmam para a gente. Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Se recordam daquele diálogo de Nicodemos com Jesus? Quando ele fala para Nicodemos, olha Nicodemos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. É como o vento. Você sabe para onde ele sopra, mas você não sabe nem para onde ele vai, nem de onde ele vem. Assim, entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Ou seja, nós transmitimos no momento da concepção apenas as nossas características físicas. Aquele espírito que virá animar o corpo do nosso filho, da nossa filha, é um espírito eterno, muito vivido, traz os seus dramas, as suas alegrias, enfim, ele traz toda a sua bagagem que foi sendo conquistada ao longo da sua trajetória, sejam voltadas ao bem, sejam voltadas ao mal. E nós não vamos conseguir tirar isso deles, nós vamos conseguir transformar, nós vamos conseguir moldar esses irmãos moralmente, de modo que eles possam se tornar espíritos melhores no futuro.
de modo que eles possam estar preparados para vencer tudo aquilo que há de ruim em si, principalmente as duas chagas maiores, o orgulho e o egoísmo. Notem a responsabilidade dos pais para com os filhos. E assim vai, a nossa responsabilidade ela é muito abrangente. A nossa vida é grandiosa. Nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, mas principalmente para sermos instrumentos do Criador, para nos auxiliarmos, para aprendermos a amar uns aos outros. Então nós vemos que aquele espírito que vem animar os nossos filhos não serão iguais a nós, se não já tiverem algum avanço para conosco, junto conosco na jornada evolutiva. Evangelho segundo o Espiritismo, honrai, lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Olhem só o que os nossos irmãos maiores nos trouxeram lá no século XIX. Ó espíritas, vamos trocar nesse instante, ó cristãos, ó humanos, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei agora o grande papel neste momento de transição planetária, nesse momento de mudança que vocês estão vivenciando no planeta Terra. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Amanhã. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Lembram-se da parábola dos talentos? Quando o Senhor retorna daquela longa viagem e vai chamando cada um dos seus servidores e fala: olha, vem aqui, o que você fez dos talentos que eu lhe confiei? Nós seremos aquele servo que enterrou o talento, ou nós seremos aquele servo que aplicou aquele talento e multiplicou ele? Nossos filhos são um talento que nos é colocado. Jesus nos disse que tudo aquilo que Deus coloca sob os nossos cuidados são talentos que nos foram concedidos de acordo com as nossas capacidades. E um dia teremos que prestar conta ao Senhor da vida desses talentos. Aí nós vamos mais além. Quantos hoje que não querem, que estão extremamente ansiosos, esperançosos para terem filhos e não conseguem? Fazem todos os tratamentos possíveis e não conseguem ter filhos. Há casos em que passam uma vida buscando, e em um momento o filho vem, a filha vem. Enfim, temos diversos casos. Seriam os talentos que nos foram concedidos. Se hoje nos falta o emprego, será que nós não menosprezamos aquele talento chamado emprego em alguma outra reencarnação, ou até mesmo nessa? Se hoje não temos a condição da maternidade, da paternidade, será que não foi um talento que nós enterramos no passado? Ou seja, aquele ser disforme, aquela massinha que deveríamos ter moldado de acordo com as leis maiores, mas nós não fizemos isso e agora nós estamos buscando? E assim nos falam nossos irmãos, assim nos falou Jesus. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá o amor recebido. Tudo que vai e vem, tudo tem um objetivo, tudo tem uma consequência.
E com os nossos filhos não são diferentes, os nossos irmãos maiores foram muito categóricos. Veio o nosso querido mestre, nos passou vários ensinamentos, mas nos disse que em algum momento da nossa jornada ia rogar ao Pai que nos enviasse o Consolador prometido, o Espírito de verdade, aquele que estaria conosco, iria nos fazer lembrar das coisas que Jesus nos ensinou e ainda iria trazer coisas novas. Ou seja, ia ampliar o nosso horizonte de conhecimento. E assim aconteceu. Jesus veio e nos disse na parábola dos talentos, sobre aqueles servos que enterraram e aquele servo que enterrou e aqueles servos que aplicaram. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E aí vieram os nossos irmãos e disseram, olha, tudo na vida de vocês é um talento. Filho é um talento que lhes foi concedido. Ou vocês aplicam, entregam na mão dos banqueiros para serem melhor trabalhados, ou seja, vocês trabalhem os seus filhos, ou vocês enterram, mas vocês quem sabe, qual a consequência que vocês querem suportar? A alegria de um filho bem criado, de um espírito que saiu daquela condição de atraso e caminhou, ou aquele que você vai ver ele sofrendo pelo seu descaso, pela sua inércia, pela sua falta de amor para com esse espírito. Temos a possibilidade da escolha. Vocês concordam que hoje nós estamos vendo alguns pais e mães se acovardando em relação àquilo que eles precisam fazer para poder educar seus filhos de maneira bastante satisfatória em relação à vida? Hoje nós vemos pais e mães que não querem contrariar os seus filhos, que não querem recompensá-los ou castigá-los. A gente pensa em castigo como algo ruim, né? Mas na verdade não é. O castigo é uma recompensa, que ela nos é dada conforme as nossas ações. Nós estamos vendo os pais cada vez mais se acovardando, realmente. Em que sentido? Eles não querem se impor de maneira amorosa. Lembremos de nosso querido Mestre Jesus, para com esses pequenos, de modo a tornar-lhes melhores moralmente perante o mundo. Como eu disse a vocês, preparam para ser pessoas competitivas, pessoas inteligentíssimas, mas não para serem humanos melhores, espíritos melhores. Nós ensinamos para eles que tudo tem um preço, mas dificilmente ensinamos para nossas crianças que tudo, antes de um preço, tem um valor. A tudo é atribuído um valor. Tudo é um talento que é concedido a cada um de nós. Nós estamos fazendo isso. Porque nós não queremos o quê? Contrariá-los. Nós queremos o quê? Dar aos nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos. E aí me faz lembrar de Paulo de Tarso, olha, tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Como eu estou agindo em relação a esses irmãos? E aí nós começamos a pensar, nós estamos de fato vendo pais e mães se acovardando. E não é para maltratar, não é para tratar com violência suas crianças, não. Mas, puxa vida, nós temos que mostrar que o universo é regido por leis, leis que são soberanas, são implacáveis. É claro que são amorosas essas leis, mas elas vão cobrar em algum momento o desvio de conduta de cada um de nós. E nós não queremos choque, porque achamos que isso vai trazer alguns traumas, e aí nós fazemos o quê? Nos acovardamos. Sabe por quê? Porque nós não queremos lutar para vencer as más tendências. Nós não queremos pegar aquela massa e moldar, transformá-la numa bela escultura. Fazemos com que ela adentre a vida como aquela massa disforme que nada irá produzir para si própria, a não ser o sofrimento, e vai produzir isso para seus pais. Conforme disse Mário Cortella, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo. É interessante isso, né? E vai bem ao encontro do que os Espíritos falaram, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Filhos são uma proposta para o futuro. Para o futuro dele ou para o nosso futuro? Para o futuro de ambos. Preparar um filho para a vida é a maior expressão de amor que um pai pode declinar, ou seja, lançar sobre o seu filho. A sua responsabilidade é grande. Se seu filho for um humano
amoroso, como eu disse, que respeitará tudo e a todos, ou seja, caminhará conforme as leis de nosso Criador, seremos ditosos, nós seremos felizes. Mas se ele fracassar, nós fracassaremos juntos. Então nós temos que refletir sobre isso. E Mário Cortella ele foi muito oportuno. De fato, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós vamos deixar para o mundo. Se nós não prepararmos os nossos filhos para terem amor para com a natureza, para com aquele que convive com ele, qual vai ser o mundo? Como será o mundo daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas? O mundo já não está intolerante hoje? Hoje nós vemos as pessoas não dando o devido valor para a natureza. São as consequências da nossa falta de dedicação em algum momento da trajetória nossa, da criação desses irmãos, né? Ou seja, da educação deles. E hoje nós estamos vendo que eles estão não se preocupando com a vida e lá na frente esse mundo estará muito pior. Por quê? Porque nós deixamos esse mundo para eles, ou seja, não os educamos, eles foram transformando esse mundo pela nossa inércia e sofrerão e sofreremos juntos, porque aqui estaremos para colher os frutos. Aqui estaremos para prestar as contas com o Senhor da vida, onde Ele perguntará o que nós fizemos dos talentos que nos foram concedidos. Ou seja, aqueles filhos que não souberam amar, que não souberam respeitar, que não souberam dar valor à vida, serão aqueles filhos que nos receberão lá na frente. E aí haverá choro e ranger de dentes. Como eu disse a vocês, pessoal, nossos filhos são talentos. Por isso, grande é a responsabilidade dos pais para com os filhos. Reflitam, divulguem a nossa querida doutrina, digam o que ela fala em relação aos nossos pequenos, para que nossos irmãos de jornada não passem mais a enterrar os seus talentos, para que aquele talento que foi recebido seja multiplicado em coisas boas, em virtudes. Isso que nós devemos fazer, esse é o nosso papel, e Jesus nos deixou muito claro, e nossos irmãos disseram para nós. Vocês adoram esse slide, né? Você gosta, né, Lívia? Muito bem. Pessoal, chega ao fim o nosso bate-papo, acabou passando um pouco da hora, mas a gente começou um pouco mais tarde também. Peço desculpas em virtude disso, mas mais uma vez eu agradeço a presença de cada um de vocês, a paciência de vocês. É um assunto muito extenso, se nós formos adentrar com bastante profundidade, tenho certeza que passaremos horas falando sobre isso, mas o objetivo da noite era fazer com que a gente refletisse sobre a importância de nós cuidarmos daquelas crianças que vêm no seio das nossas famílias. Não são simplesmente pedaços de carne, são espíritos milenares que têm vínculo conosco de um passado muito distante e que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso amparo e principalmente do nosso respeito. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Os recados, Lívia, agora? Pessoal, os recados. Evangelização infantil e pré-mocidade são aos domingos, das 9 às 11, idades de 4 a 18. Tá, aí oportunamente informaremos as mudanças? Tá, então teremos mudança, possivelmente nos horários, mas aí a Zélia traz para a gente e oportunamente serão informadas essas mudanças. Lembrem-se da responsabilidade dos pais para com os filhos. Não esperem eles crescerem para apresentar uma religião para eles. Não importa qual, mas apresentem uma religião para as crianças. Conforme disse Gandhi, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então vamos apresentar. Se lá na frente ele achar que o espiritismo ou o catolicismo não lhe serve, pelo menos no momento em que era necessário trazer para ele um ensinamento moral, esse ensinamento foi trazido. Tá? Divulguem, tragam, convidem seus familiares e amigos a trazerem as crianças para a casa espírita, para a igreja católica, enfim, onde cada um achar melhor. Estudo da doutrina espírita, às terças-feiras das 20 às 22 horas e aos sábados das 14 às 16 horas. Silvio, primeiro sábado de fevereiro? Primeiro sábado. Tá, e a primeira terça de fevereiro, as aulas... Então, pessoal, as aulas das 20 às 22 de terça, primeiro sábado
primeira terça de fevereiro, e as nossas aulas, Dona Edmeia, primeiro sábado de fevereiro, das 14 às 16 horas. Evangelho no Lar e Higienização, nós sabemos que toda a última quinta do mês, como nós estamos ainda no dia 2, todos serão informados ao longo das palestras aí do mês, mas já fica aí o lembrete para a última quinta-feira do mês. Mais algum recado, Silvio? Nenhum? Pessoal, antes da gente encerrar, desejo a cada um de vocês não um 2019 diferente, mas que nós possamos ser diferentes em 2019. Se nós pedimos saúde, vamos lutar pela nossa saúde. Se nós pedimos trabalho, vamos lutar pelo trabalho. Enfim, tudo aquilo que nós desejamos, como disse Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier, desejo é realização antecipada. Então, vamos desejar que nós possamos nos modificar nesse ano que se inicia. E que, com certeza, a nossa modificação fará com que o ano seja melhor. E assim sucessivamente. Vamos trabalhar as nossas crianças para entregar um futuro melhor para cada um de nós. Tá certo? Para que quando adentrarmos ao novo ano da vida, ou seja, uma nova reencarnação, possamos receber os frutos doces de sementes boas lançadas na terra. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer a prece de encerramento? Vamos então, mais uma vez, serenar nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais da casa que conduziram os trabalhos de maneira bastante tranquila e majestosa, aos nossos mentores individuais que tanto se esforçaram durante o dia para nos manter em equilíbrio para que aqui estivéssemos. Obrigado, Pai, pela noite de aprendizado, de estudos, de bate-papo, que possamos sair daqui melhores, mais esclarecidos, mais conscientes da nossa tarefa espiritual perante todos aqueles que compartilham da vida conosco, que assim seja. Um bom retorno aos seus lares, um bom resto de semana e uma boa noite e até a próxima. Pessoal, não se esqueçam, nossa irmã Edna na próxima semana, Lívia, eu não consigo enxergar daqui. Qual que é o tema? Os vícios e as suas consequências. Nossos pequenos trazem vícios morais de outras reencarnações. Se nós não trabalharmos, eles irão aflorar esses vícios quando essa massinha endurecer. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima palestra minha.